Comidas boas jamais devem ser desperdiçadas, e os fabricantes de Kit Kat levam isso a sério. Todos os Kit Kats amassados vão parar em uma grande lata azul. Depois, eles passam por um processo de refabricação. Primeiro, o doce é misturado a um licor de cacau. Depois, acrescentam açúcar. E, no fim, o fabricante obtém a pasta que é usada para colar os waffles dentro de cada barra de Kit Kat. Então, o recheio de Kit Kat é feito com Kit Kats amassados. Os talos de ruibarbo podem ser comidos, mas suas folhas são pouco tóxicas por causa do ácido oxálico que elas contêm. Esse fato é um pouco chato, né? Mas e se eu te disser que dá para ouvir o ruibarbo crescendo? É sério! Essa planta cresce tão rápido que quando os brotos se abrem, você escuta um barulho específico. Tem gente que até diz ouvir barulhos de ruibarbo constantemente durante a temporada de crescimento. Se você acha que os caroços de milho são só amarelos, prepare-se para se surpreender. Existe o milho arco-íris. Não é um presente da natureza, mas uma criação seletiva. Esse tipo de milho se chama Glass Gem Corn, que é, em português, milho de joias de vidro. É que cada caroço parece mesmo ser uma pedrinha preciosa feita de vidro. Cada um tem uma cor. Esse tipo de milho foi selecionado ao longo de muitos anos por Carl Barnes, um agricultor norte-americano descendente de índios Cherokee que vivia em Oklahoma. Quem fez pipoca com esse milho afirma que ela fica colorida também. O molho inglês não foi inventado por acaso. Nos anos 1830, Lord Sandys voltou para a Inglaterra de uma viagem à Índia. Esse país é famoso por suas especiarias, mas Lord se encantou com um molho em especial. Ele foi a uma farmácia onde pediu a 2 químicos, John Lee e William Perrins, para preparar algo parecido. Eles prepararam vários barris e pretendiam vender, mas o cheiro de legumes e peixe era tão intenso que resolveram guardar o molho no porão por algum tempo. Depois, acabaram se esquecendo dos barris com o molho. Obviamente, o molho fermentou. Os químicos só se lembraram do molho 2 anos depois. Esses caras deviam ser aventureiros, pois tiveram coragem de provar o molho. E, surpresa, estava suave. Olha que fritas deliciosas! Pois é, algumas têm manchinhas pretas. Se você é fã de lanches, provavelmente já viu essas manchas pelo menos uma vez. Não é nada ruim e não significa que as batatas não podem ser comidas. São as famosas bolsas de açúcar. O motivo que as faz aparecer é simples. Quando as batatas são armazenadas na geladeira, o amido delas se transforma em açúcar. Aí, quando o cozinheiro as tira da geladeira e frita, alta temperatura faz o açúcar que está do lado de fora cozinhar antes de a batata estar totalmente cozida. Ou seja, as manchas pretas são pontos extra caramelizados. A única desvantagem disso é que esses açúcares podem ter gosto de queimado. As cenouras têm um truquezinho de açúcar também. Elas ficam muito mais doces no inverno. É que elas desenvolveram um tipo de resposta fisiológica para impedir a formação de cristais de gelo. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar ajuda a prevenir isso. O duck sauce, molho de pato em português, não tem nada a ver com patos. Ele tem sabor muito adocicado e o ingrediente principal são sementes de frutas. Ameixas, pêssegos e damascos oferecem as melhores sementes. Para temperar é necessário acrescentar açúcar, vinagre, gengibre e pimenta chili. Os ingredientes doces e apimentados são misturados e formam um condimento perfeito para bolinhos e muitos outros pratos fritos e salgados. É difícil acreditar, mas os salgadinhos de milho, que a criançada adora, costumavam ser jogados no lixo nos anos de 1930. Um dia, Edward Wilson percebeu que uma mistura de milho saiu de uma das máquinas de uma fábrica que produzia ração para animais, formando fitas. Ele ficou tão encucado com as tais fitas que as levou para casa e temperou tudo. Também percebeu que a mistura de milho endurecia quando era exposta ao ar. O experimento foi um sucesso e mais tarde acabou sendo transformado nesses famosos snacks. O que a pasta de amendoim e um anel de noivado têm em comum? Diamantes. Um cientista alemão aprendeu a transformar pasta de amendoim em diamantes. Ele extraiu o oxigênio do CO2, depois pegou o carbono restante e o colocou sob intensa pressão. No fim das contas, ele obteve diamantes de verdade. Parece fácil, mas não é. Ele pegou pasta de amendoim comum e a pressurizou com máquinas muito potentes. A pressão era 1,3 milhões de vezes maior que a do ar que nos cerca. Depois, ele aqueceu a pasta em temperaturas que podem ser encontradas 800 quilômetros abaixo da superfície da Terra.
Tecnicamente, o cientista simulou a forma como as estruturas cristalinas são formadas no manto inferior da Terra. Então, se você já pegou um pote de pasta de amendoim para transformar em diamantes, pode pegar algumas torradas também. Um sanduíche é o máximo que você conseguirá fazer sem aqueles equipamentos especiais. Aqui vai mais uma perguntinha difícil para todos vocês. O que tem mais proteína? Um bife ou uma porção de brócolis? A resposta é o brócolis. Mas há um pequeno detalhe. Ele contém mais proteína por caloria do que a carne. Então, 100 calorias de brócolis fornecerão mais proteína do que 100 calorias de carne. E o melhor de tudo, o brócolis não tem gorduras trans nem colesterol. Última perguntinha, prometo. O que é mais energizante? Uma maçã ou uma xícara de café? Sinto muito, fãs do cafezinho, mas as maçãs são tão boas quanto a bebida preferida de vocês. Então, na próxima vez que se sentir sem energia, pegue uma maçã em vez de um expresso duplo. As maçãs são ricas em minerais, vitamina C, carboidratos e fibra. Então, darão tanta energia quanto um café daria. Provavelmente até mais. Ainda não se sabe exatamente como chips de batata foram inventados. Mas há uma lenda dizendo que foi em 1853 por um chefe em um luxuoso restaurante em Saratoga Springs, Nova York. As pessoas amavam batatas fritas lá, mas um cliente não estava satisfeito com a qualidade e reclamou que as batatas eram grossas demais. Aí, George Crumb, o chefe do restaurante, teve que preparar batatas mais finas. O cliente exigente continuou insatisfeito. O chefe ficou furioso com ele, e não era à toa. Era a terceira vez que ele preparava o mesmo prato para o tal cliente. Então, ele fez batatas com a espessura de uma folha de papel. As batatas eram tão finas que era impossível comê-la usando talheres. E, surpreendentemente, o cliente chato a adorou. A receita viralizou e os chips de batatas surgiram em todos os supermercados norte-americanos. A única coisa que mudou foi que antes os chips eram servidos quentes e depois se transformaram em um lanche rápido. Você já reparou que a cor do papel higiênico geralmente é branca? Mas essa cor nem sempre foi a favorita. Na verdade, papéis higiênicos coloridos surgiram nas prateleiras na década de 1950. Os proprietários compravam papel rosa, azul, amarelo, verde e até preto, porque essas cores combinavam com o ambiente. Mas, eventualmente, muitos médicos começaram a associar o corante dos papéis higiênicos coloridos com maiores riscos à saúde. Além disso, o corante não permite que o papel colorido se decomponha tão rapidamente quando despachado na descarga, o que aumentava o risco de entupimento das fossas sépticas. Isso tornou os preços de fabricação e varejo muito altos em comparação com o papel branco básico. E, eventualmente, a demanda começou a cair. E agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses desenhos sofisticados. A maioria das pessoas provavelmente não se importa com a decoração quando se trata de papel higiênico. No entanto, esses desenhos ainda existem. Mas por quê? Bem, existem várias opiniões. Alguns dizem que é apenas uma ferramenta de marketing. Os fabricantes usam uma decoração bonita para tornar seus produtos esteticamente mais agradáveis e fazer com que os clientes associem sua marca à elegância e ao estilo de vida luxuoso. Outra explicação é mais prática. Esses desenhos afofam o papel, o que o torna mais absorvente. Falando em fofura, você já se perguntou por que encontramos papéis higiênicos tão ásperos nos banheiros públicos? A resposta mais óbvia é que o papel higiênico de alta qualidade é mais caro. Além disso, as empresas preferem comprar rolos gigantes de papel de baixa qualidade, pois podem trocá-los com menos frequência. Essa decisão também ajuda a evitar roubos. Sim, as pessoas realmente roubam papel de banheiros públicos. Você já reparou que os interruptores de luz dos banheiros públicos são colocados do lado de fora? Bem, não é uma coincidência. As construtoras fazem isso por questões de segurança. Como todos sabemos, eletricidade e água são uma combinação perigosa. E os interruptores estão conectados à luz. Portanto, a eletricidade literalmente flui através deles. Obviamente, os interruptores instalados profissionalmente terão várias precauções de segurança adicionais, mas a maioria dos construtores prefere não correr riscos. O Reino Unido tem regras muito mais rígidas para a segurança do interruptor de luz em comparação com os Estados Unidos. É por isso que, se você mora em Londres, provavelmente encontrará interruptores de luz fora do banheiro com mais frequência. Mas não se preocupe, a maioria dos banheiros nos Estados Unidos tem circuitos elétricos independentes.
Isso fornece segurança adicional em caso de choque elétrico acidental. Quando qualquer mudança na corrente elétrica acontecer, eles devem se desligar automaticamente. Existem muitas oportunidades incríveis de iluminação neste mundo. Mas por que os semáforos têm as cores vermelha, verde e amarela? Acontece que há uma explicação razoável para isso. Antes dos semáforos para carros, havia sinais de trânsito para trens. E os primeiros operadores ferroviários usavam branco para simbolizar o pode ir, vermelho para parar e verde para atenção. Mas depois perceberam que o branco não era uma boa ideia, pois a luz branca brilhante poderia ser facilmente confundida com estrelas durante a noite. Assim, as empresas ferroviárias trocaram a cor branca por verde, que significa pode ir, e amarela, que significa atenção, pois essas cores são facilmente distinguíveis das demais. Eventualmente, essa tradição se espalhou para semáforos para carros e se tornou um padrão. Quanto à cor vermelha, ela tem o comprimento de onda mais longo, o que significa que os motoristas podem vê-la a uma distância maior do que outras cores. E a cor amarela foi escolhida como um sinal de alerta, pois tem um comprimento de onda um pouco mais curto que o vermelho, mas ainda mais longo que o verde. Qual é o cômodo mais empoeirado da sua casa? Normalmente, a resposta é o quarto. Mas por quê? Os quartos tendem a gerar poeira de células da pele, ácaros e fibras de tecidos em lençóis, tapetes e cortinas. Se você tem um animal de estimação, o pelo e as células da pele dele adicionam uma quantidade significativa de sujeira a essa festa empoeirada. Felizmente, existem maneiras simples de deixar o seu quarto menos empoeirado. Isso inclui arrumar a cama todos os dias e limpar a área regularmente com um aspirador de pó e água. Você pode tentar se livrar de tapetes, móveis desnecessários, itens de decoração que tendem a acumular poeira. Além disso, preste atenção à qualidade ao comprar cortinas ou lençóis. Quanto mais solto o tecido, mais ele acumula sujeira. E, finalmente, você pode proibir seu animal de estimação de entrar no quarto. Mas vamos ser honestos, você nunca faria isso. Purificadores de ar modernos, ar-condicionados e ventiladores de teto podem ajudar a deixar sua área de dormir mais aconchegante, mas certifique-se de limpá-los regularmente. Caso contrário, se o seu filtro estiver sujo ou entupido com pelo ou qualquer outro poluente do ar, ele não coletará as poeiras novas adequadamente, e a poeira acabaria pelas superfícies do quarto. Falando em poeira, você sabia que pode limpar a ponta de uma vassoura com uma pá de lixo? Esse zigue-zague aqui não é só para fins estéticos. Você pode usá-lo como um pente para cerdas. Você já ficou com essas marcas atrás das orelhas depois de usar óculos? Às vezes, elas podem levar até semanas para desaparecer. Bom, é sinal de que as laterais dos óculos, chamadas de hastes, não estão bem ajustadas para sua cabeça. Em outras palavras, elas estão muito apertadas. Isso pode causar irritação na pele e até dores de cabeça. Se elas estiverem dobradas em direção à área atrás das orelhas, podem pressionar a parte frágil do crânio. Portanto, lembre-se de que as hastes não devem apenas ter o tamanho correto, mas também o ajuste correto. Um oftalmologista profissional pode facilmente corrigir esse problema. É muito mais seguro do que tentar fazer isso sozinho. Os raladores com depósito também podem ser usados na posição horizontal. Em muitos casos, é mais conveniente ralar uma cenoura ou um pedaço de queijo grande dessa maneira. Se você quiser ralar um produto macio, como queijo de cabra ou mussarela, pode colocá-los no freezer por cerca de 30 minutos antes de ralar. Além disso, existe uma maneira de facilitar a limpeza e evitar que o queijo grude. Borrife no ralador uma pequena quantidade de óleo antes de usá-lo. E agora vamos dar uma olhada nos lados menos usados do ralador com depósito. Você já os usou? Este lado é, na verdade, projetado para fatiar. Ele é muito útil se você quiser fazer fatias finas de vegetais para sua salada ou macarrão, ou fatiar batatas chips. E esses minúsculos orifícios perfurados são projetados para raspar ou ralar bem fininho. Os raladores são bastante úteis para a próxima dica não alimentar. Se estiver com um orçamento apertado, você pode comprar este sabão em barra baratinho, ralar uma pequena quantidade e jogá-lo direto na máquina de lavar, ao invés de usar o sabão líquido ou em pó comum. O pão de sanduíche não é 100% pão de verdade. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. As bananas são frutas que crescem em uma espécie de grama. Acredite se quiser, mas deixe-me perguntar: você sabia que a água pode ser mais úmida do que é na natureza? Descubra neste vídeo.
O chiclete normalmente é rosa porque o primeiro chiclete comercial, feito em 1928, era assim. Rosa simplesmente era a única cor de corante alimentar disponível na fábrica. O primeiro chiclete de todos os tempos, no entanto, provavelmente surgiu há cerca de 9.000 anos. As pessoas mastigavam alcatrão de casca de bétula naquela época por suas propriedades medicinais, por exemplo, para combater a febre. Na verdade, em diferentes períodos, as pessoas costumavam mastigar muitas coisas. Por exemplo, os antigos maias faziam chiclete de chicle, uma substância feita a partir da seiva de sapotizeiro. Elas a usavam para combater a fome e saciar a sede. Na América do Norte, as pessoas mastigavam resina de abeto, um hábito que os colonos europeus mais tarde pegaram e transformaram em uma coisa comercial na década de 1840. Você não pode nomear uma pasta CON em nenhuma versão do Windows. Isso também se aplica a outras combinações de letras, como PRN, AUX, NUL, etc. Tem a ver com o sistema operacional em si. Ele cria pastas para armazenar dados nelas. E se você criar uma das suas usando um desses nomes, vai confundir o sistema. Se você embaralhar um baralho de cartas para obter todas as combinações possíveis, precisará de bilhões de anos apenas para chegar a 1/3 do caminho até lá. Pense nisso, um baralho normal tem 52 cartas, e o número possível de combinações sem repetir é de 8 vezes 10 elevado à potência de 67. Mesmo que você embaralhe as cartas 100 vezes por segundo sem repetir combinações, precisará de várias centenas de trilhões de vezes da quantidade de tempo durante a qual o universo existiu até agora. Dobrar uma simples folha de papel 103 vezes lhe dará uma pilha de 93 bilhões de anos-luz de espessura, que é maior do que o tamanho do universo observável. Mas se você decidir verificar isso por conta própria, não poderá dobrá-lo mais do que 12 vezes. E isso exigiria uma folha de papel muito grande também, com quase 1,6 km de comprimento. Com uma folha de papel de impressão regular, seria ainda menos, 7 vezes. Em muitos supermercados você verá duas seções diferentes de pão, pão e padaria, e elas têm diferentes tipos de pão. A variedade mais leve, quadrada e mais frequentemente cortada com antecedência é chamada de pão branco, ou pão de sanduíche, enquanto a outra, é apenas pão. A diferença é que o pão de sanduíche é feito especificamente para que coisas possam ser espalhadas nele. Tem uma textura mais firme, o que permite que a fatia não se destrua e fique toda quebradiça quando você, digamos, passa manteiga de amendoim nela. Também é macio o suficiente, permitindo que você morda o seu sanduíche e não esprema o conteúdo pelos lados, transformando a sua refeição em uma bagunça. Finalmente, o pão de sanduíche dura mais do que o pão normal por causa dos aditivos. Eles preservam a textura do pão por cerca de uma semana em sua casa, permitindo que você aproveite seus sanduíches de manteiga de amendoim por mais tempo, enquanto a variedade tradicional de pão provavelmente ficaria ruim no dia seguinte. Existe um estado em que a água pode estar fervendo e congelando. É o chamado ponto triplo, que ocorre quando todos os 3 estados de uma substância, líquido, sólido e vapor, existem ao mesmo tempo sem mexer um com o outro. Para a água, o ponto triplo acontece apenas um pouco acima da temperatura de congelamento e uma pressão atmosférica de 0,006 atmosferas. O pássaro azul que você vê no logotipo do Twitter tem um nome oficial, é Larry the Bird, e o criador da rede social o nomeou em homenagem ao ex-jogador de basquete da NBA Larry Bird, do Boston Celtics. Se você decidiu economizar alguns trocados carregando seu smartphone com menos frequência, vou decepcioná-lo. Para carregar um celular, você usa pequenas quantidades de energia. É por isso que a quantidade máxima de dinheiro que você pode economizar dentro de um ano é inferior a R$ 5. Jeep é na verdade uma abreviação. Originalmente era chamado de GP, ou um veículo de uso geral, General Purpose, no inglês. Foi só muito mais tarde que se tornou a marca que conhecemos hoje. As bananas têm uma forma curva porque se voltam para o sol. Por sinal, as bananeiras também não são árvores, mas herbáceas, como a grama. Os cachos crescem para baixo, mas a fruta em si quer ir em direção ao sol, então ela se curva um pouco para cima enquanto cresce. O spandex, uma fibra usada para fazer roupas esportivas, recebeu seu nome como um anagrama da palavra expands. Se você assistisse a todos os vídeos no YouTube, precisaria de 1000 anos para isso, e então cerca de 1000 vezes mais por causa de todos os novos vídeos que surgiriam até lá. Você provavelmente sabe que tomates são tecnicamente fruta, certo? Bom, bananas, pimentões, melancias e berinjelas também são. Existe um pequeno símbolo de frasco aberto em todas as embalagens de itens de cosméticos. Chama-se PAO,
período após a abertura e informa quanto tempo você pode usar o produto com segurança depois de abri-lo. O frasco geralmente é acompanhado por um número com a letra M, que significa meses. Apenas certifique-se de se lembrar exatamente de quando abriu o frasco, para que você saiba quando os 3, 6, 9 ou seja lá quantos forem os meses indicados se passaram. Uma entrada de fone de ouvido para celular geralmente tem vários anéis, cada um representando um componente diferente. Um anel é para o som mono, 2 são para o estéreo, e o terceiro significa que seus fones de ouvido têm uma função de microfone integrada. Para saber se o ovo que você ferveu está completamente cozido, basta girá-lo na bancada. Se o ovo girar de forma constante, sem cair imediatamente, está pronto. Em vez de usar a boa e velha água, os bombeiros extinguem incêndios com água úmida. Eles adicionam agentes umectantes especiais, produtos químicos que reduzem a tensão superficial que a água comum tem. Isso ajuda a substância a entrar em objetos e a se espalhar por toda parte com muito mais facilidade. A cortina do chuveiro às vezes fica grudando um pouco demais quando você entra no box para o banho. De acordo com o efeito cortina do chuveiro, a água quente reduz a pressão do ar atrás da cortina. A pressão mais alta e mais densa fora do chuveiro empurra a cortina para dentro, fazendo parecer que a cortina do chuveiro está tentando agarrar você. Se você der uma olhada mais de perto em um saco de lixo comum, provavelmente notará que a costura está do avesso. Na verdade, você não deve sacudir o saco para abri-lo. Você tem que colocar o saco sobre uma lata de lixo como um chapéu e depois empurrar o meio do saco para dentro da lata. Dessa forma, a costura acabará onde deveria ficar, do lado de dentro. Se você já teve problemas para tirar chocolates da caixa, olhe para aqueles pequenos buracos ao redor deles. Eles estão ali para ajudá-los. Se você apertar um buraco ao lado do doce, ele saltará facilmente. Você usa maçanetas todos os dias, então é certo se preocupar com quantos germes elas podem conter. No entanto, as maçanetas são feitas de latão em parte por esse motivo. O latão tem um efeito antimicrobiano, eliminando os micro-organismos que gostariam de iniciar uma colônia na maçaneta da porta. As suas calças têm aquele quinto bolso que é conhecido como o pequeno inútil. Originalmente foi criado para fornecer um lugar seguro para um relógio de bolso, algo que era necessário em 1901. Posteriormente, ele seguiu existindo apenas por tradição. No entanto, ainda é um ótimo lugar para colocar os tic-tacs. Você provavelmente pensou nesses pequenos rebites em seus jeans como alguma coisa fashion, semelhante ao bolso pequeno. Na verdade, eles são incrivelmente importantes. Estão lá para fornecer suporte extra para as regiões ativas do corpo, evitando que as calças se desfaçam de maneira constrangedora. Aquele pequeno botão na ponta do seu cinto de segurança parece estar muito fora do lugar. Na verdade, ele está lá para garantir que a fivela permaneça sempre na ponta, para que você não precise mexer desajeitadamente com o cinto de segurança toda vez que precisa colocá-lo. Você está em um carro novo ou alugado, e o medidor informa que está ficando sem gasolina. Você não sabe de que lado fica a tampa do tanque de combustível. Isso pode causar esforço desnecessário no posto de gasolina. Contudo, o medidor de combustível tem uma seta em que aponta para o lado em que está o tanque. Alguns modelos de carro podem exibir apenas uma mangueira de tanque de gasolina, com a mangueira apontando para o lado onde fica a tampa. Caminhar e fazer trilha pela neve requer o calçado ideal. Os tênis que são perfeitos para isso também têm um ilhó extra para passar o cadarço. Passar os cadarços através dos ilhós extras dará mais suporte aos tornozelos e pés e também proporcionará mais estabilidade à medida que você caminha. Mas enquanto você caminha, bolhas também são uma preocupação. O suor em seus sapatos cria atrito entre os pés e o sapato, o que pode provocar bolhas. O antitranspirante que você usa para as axilas ajudará a evitar que os pés suem. Apenas certifique-se de usar um sem perfume. Cozinhar para outras pessoas é sempre bom, contudo, às vezes os convidados se atrasam. Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, não é mesmo? A gaveta extra debaixo do forno, onde você tem mantido todas as suas panelas sobressalentes, foi feita para manter sua comida quente. Ótima para quem se atrasa para as refeições. Já se perguntou quanto tempo aquele cadeado poderia durar a céu aberto, em clima chuvoso, mantendo a sua bicicleta em segurança? Ele tem um pequeno buraco na parte inferior para drenar a água e evitar corrosão interna. Também serve para lubrificá-lo com óleo, prolongando ainda mais sua vida útil. Aquele buraco na porta do elevador não serve para espiar quem está lá dentro, para que você possa evitar compartilhar o elevador com certas pessoas. É um buraco de fechadura, caso ele precise ser aberto manualmente. Ketchup, frascos de molho e todos os outros condimentos que amamos.
chega um momento em que é difícil tirar o conteúdo de dentro deles. Você tenta bater, sacudir e passar uma faca dentro para incentivar os condimentos saborosos a sair. Felizmente, há uma maneira mais fácil de fazer isso. O rótulo na parte superior sugere onde bater no pote. O molho sairá mais fácil e suavemente, permitindo que a gravidade tome o lugar da frustração. O objetivo dos cabides de madeira é ajudar a repelir insetos irritantes e evitar o crescimento de fungos que corroem suas roupas, pois é feito de madeira de cedro, que contém óleos com propriedades inseticidas e fungicidas e já eram usados pelos antigos egípcios, embora para outros fins. Todos nós fomos treinados e testados na arte de digitar e sabemos a maneira correta de usar um teclado. Mas você pode não ter percebido que as teclas F e J têm um pequeno relevo na parte inferior. Eles estão lá para ajudá-lo a encontrar seu ponto de partida correto com os dedos no teclado sem que precise olhar para ele. Se você teve a sorte de pegar o assento da janela no avião, pode já ter percebido o pequeno buraco na parte inferior da janela. Ele ajuda com a pressão do ar na aeronave. A janela em si é feita de acrílico e não é realmente de vidro, o que evita que ela embace, para você poder ver a paisagem em sua jornada. Muitas tesouras de cozinha hoje têm uma abertura serrilhada onde os cabos e as lâminas se encontram. Você pode usar isso como um removedor de folhas para preparar ervas difíceis como tomilho, alecrim e cebolinha. Leva muito menos tempo do que tentar pegar folha por folha à mão. E se você estiver com falta de um vaso, pode presentear rosas ao seu amor dessa maneira, mas cuide para não entregar com o lado da haste afiada. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode passar um canudo por ali para não precisar segurá-lo na boca. Essa aba fixa substituiu a aba do anel de puxar criada no início dos anos 60. E você se lembra delas, não? Essas podiam ser bastante afiadas e soltavam facilmente, portanto poderiam ser uma ameaça para as pessoas. Agora, você pode colocar seu canudo direto em uma. Também significa que você pode produzir algumas bolhas e fazer um pouco de bagunça. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora o tecido seja claramente para remendar algum rasgado, ele também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil testar os ciclos de lavagem antes de lavar a peça toda. E se você quiser limpar o nariz com ela, essa sugestão nunca veio de mim. Você pode usar uma chave de fenda para alavancar se estiver tendo problemas para levantar ou mover algo. Algumas delas também têm um cabo de formato hexagonal que se encaixa dentro de uma chave de boca ou chave inglesa. Você pode usar isso para melhorar o torque e, novamente, alavancar. Fica um pouco mais fácil do que direto com a mão. Muitos de nós não temos tanta força. Ou talvez isso seja um problema só meu. Elásticos são ótimos para muitas coisas, mas se você estiver com dificuldade para abrir uma garrafa, pode enrolar o elástico em volta da tampa para aumentar a aderência. Escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por uma razão semelhante à daquelas linhas amarelas que algumas escadas têm nos degraus, para tentar impedir as pessoas de chegarem muito perto de lugares perigosos. As pessoas nem sempre prestam atenção, e às vezes as roupas podem cair perto do ponto em que o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também impede que penugem e outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Seu par médio de jeans tem vários recursos que são funcionais e um tanto sentimentais. Os rebites de metal ao redor dos bolsos ajudam a proteger os pontos de tensão. Isso garante que eles durem um pouco mais do que a média, embora nem todas as calças jeans os tenham. Muitas ainda têm um pequeno bolso logo acima do bolso principal. Esse bolsinho foi concebido originalmente para os relógios de bolso. Esses relógios são coisa do passado, mas as pessoas ainda usam esse espaço para guardar moedas, anéis ou até mesmo um USB portátil. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas se você já se perguntou para que servem todos os entalhes em um pneu de carro, é para aumentar a tração na estrada. No entanto, eles também são um bom indicador do desgaste do pneu. Se os entalhes já não forem tão profundos e estiverem quase alinhados com a base, é hora de substituir os pneus. Se você não fizer isso, da próxima vez que precisar parar de repente em um sinal, pode se surpreender ao descobrir que seu carro se transformou em um patins gigante. Esses recipientes para levar, mais associados aos restaurantes chineses, são projetados não apenas para levar sua comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles se dobram como um prato para que você possa comer direto ali, sem precisar se preocupar com pratos sujos. Sim,
Na verdade, eles foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para serem usados como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Enquanto você está sentado em um avião e olhando pela janela, talvez já tenha notado aqueles pequenos buracos ou, em alguns casos, uma pequena abertura singular perto da base da janela. Esse buraquinho é chamado de orifício de respiração. E não é para você. Foi projetado para equalizar a diferença na pressão do ar que se acumula entre a cabine pressurizada e a atmosfera externa, especialmente durante grandes altitudes. Também libera umidade entre os vidros para evitar a formação de gelo nas janelas e obstruir essa visão tão importante. Desculpe, mas parece que você não vai poder desenhar um rosto sorridente na janela. O estilete foi introduzido em 1956 por uma empresa no Japão. Bem legal, hein? Eles se inspiraram em barras de chocolate, só não confunda os dois, o sabor de um deles não é nada bom. Quando se trata de fita métrica, quase todas as trenas de carretéis têm um buraco na extremidade metálica. Esse é um buraco de prego, para você poder prender a extremidade da trena com um prego ou parafuso. Um truque útil para fazer medições sem precisar que outra pessoa segure a ponta no lugar. Muito bacana! Os grampos têm ranhuras de um lado para prender melhor no cabelo. Ideia maluca, hein? O lado reto fica virado para cima, enquanto as ranhuras descem próximas à cabeça. Por favor, retire-os antes de lavar o cabelo, pois não será nada agradável se fincarem nos dedos. Um mecânico de Illinois foi chamado para rebocar um veículo que sofreu um acidente. Ao se aproximar do Ford Ranger capotado, de repente ele foi tomado por uma inspiração. A maioria das pessoas só veria um carro destruído. Mas esse cara viu um tipo de veículo totalmente novo. Ele então pegou duas picapes, uma Ford Ranger e uma Ford F-150, e passou 6 meses trabalhando em um estranho veículo novo. Com os dois carros juntos, ele criou a ilusão de que havia apenas um. Com espaço suficiente para passageiros, ele é legalmente aprovado para rodar na estrada. Com as 4 rodas no topo todas girando de forma autônoma alinhadas com as da estrada, ele cria confusão por onde passa. Sim, e parece bastante estranho, mesmo perfeitamente estacionado. A importância de comer verduras é algo que muitas empresas atacadistas tentam transmitir aos seus potenciais compradores. Uma empresa na Inglaterra chamada Birds Eye foi além. Ela construiu um carro em forma de ervilha para divulgar seus produtos. Sobre o chassi de um kart off-road e com muitas peças de fusca. Pode parecer um brinquedo, mas não é. Pois é equipado com um pequeno motor Honda. Essa pequena ervilha pode atingir 100 km por hora. Infelizmente, você não a verá em nenhum lugar na estrada, pois seu único objetivo era comercial mesmo. Mas esse carro ganhou muita fama com os anúncios. Há rumores de que muitas pessoas até perguntaram como poderiam comprar esse veículo estranho. Em 1964, um Jeep pequeno e leve chamado Minimoke foi projetado nos Estados Unidos. Eles o ofereceram à Grã-Bretanha acreditando que ele se adequaria ao terreno deles. Ainda assim, o carro foi rejeitado por sua baixa distância do solo e portas laterais abertas que não eram totalmente adaptadas para o clima inglês. Ele ainda foi oferecido para locais de climas mais quentes, como Portugal e Austrália. A ideia era que pudesse ser usado para turismo, sendo uma maneira fácil de se locomover, mas sem qualquer outro uso para atividades divertidas, como dirigir com tração nas 4 rodas, ele perdeu popularidade. Ainda assim, com a introdução de motores elétricos, ele está voltando. Bem, não é surpresa, a altura em relação ao chão está maior, os bancos mais confortáveis e o preço também está bastante acessível. O carro custa cerca de $21 mil. No início do século XX, os carros começaram a dominar as ruas. Alguns deles eram movidos a vapor e eram super barulhentos. Havia até veículos elétricos, mas como não podiam andar fora das cidades, também não emplacaram. Mas teve um outro com um design estranho. No início da década de 20, o Leia Helica foi inventado. Ele também foi chamado de o avião sem asas. Nesse carro, o motorista senta na frente com o passageiro sentado atrás. O corpo aerodinâmico do Leia Helica é estruturado de forma semelhante a um avião. Ele era feito principalmente de compensado, com uma grande hélice na dianteira para empurrar o carro para frente. O designer acreditava que todo o peso das peças normais de carro adicionava um peso desnecessário. Na época, o aço era incrivelmente importante para outros usos, e a estrutura leve foi a solução.
Pesando cerca de 250 quilos, esse veículo pode atingir velocidades de até 171 km por hora. Tudo isso parece fantástico, mas havia uma séria desvantagem. O carro era incrivelmente barulhento e, para proteger os ouvidos, as pessoas tinham que usar capacetes, como se estivessem em um avião de verdade. Não é a melhor opção para uma viagem, mas surpreendentemente 30 deles foram vendidos. Com a escassez de combustível na década de 1940, os inventores tentavam encontrar formas alternativas de transporte. Os veículos elétricos voltaram a ser vistos depois de ficarem na prancheta nos últimos 30 anos. Assim, um carro elétrico novinho, Love Electric, foi projetado em 1938 e depois construído em 1942. Ele era um veículo de 3 rodas em forma de ovo, com espaço para apenas um passageiro. Esse ovo sobre rodas era alimentado por uma bateria. Uma carga completa era suficiente para esse pequeno ovo viajar até 101 km. Ele poderia andar pelas estradas em sua velocidade máxima de 70 km por hora. Esse pequeno carro também era bastante leve, com apenas cerca de 350 quilos. Eu gostaria de ter um carro assim hoje, porque ele caberia em qualquer vaga de estacionamento. Bônus! Não havia pontos cegos nesse carro. Ele tinha uma visão de 270 graus ao seu redor. Mas, infelizmente, não emplacou. Apenas um foi feito. A engenharia alemã sempre teve um alto padrão de automóveis. E um modelo, o Amphicar, levou essa indústria a outro patamar. Um carro que também pode ser conduzido na água e funcionar como um barco. Ao dirigir em velocidades modestas na estrada, as rodas ficam ligeiramente mais baixas do que o normal, mas uma vez na água, as rodas dianteiras funcionam como lemes. Ele podia navegar a uma velocidade de até 12 km por hora. Os projetistas sabiam que não era o melhor barco ou carro, então o anunciaram como o melhor barco para dirigir na estrada e o melhor carro para navegar na água. Na verdade, era bem bom enquanto embarcação para navegar. Muitas pessoas ficaram surpresas por não haver vazamentos, mesmo se deixado atracado por várias horas. Ele ganhou popularidade e quase 4.000 veículos foram vendidos na década de 1960, inspirando vários outros modelos de veículos anfíbios na indústria automobilística. Alguma vez você já quis alugar uma limusine? E se a limusine cruzar com um avião? Um cara decidiu que queria combinar seu amor por um avião 727 com a capacidade de dirigi-lo na estrada. Primeiro, ele encontrou um avião. Em seguida, retirou as asas e a cauda e prendeu a carroceria do avião a um ônibus Mercedes-Benz. Então ficou meio que um ônibus normal disfarçado de avião. Com 16 metros de comprimento, tornou-se a maior limusine do mundo. Ela tem espaço suficiente para 40 pessoas e ainda pode alcançar até 200 km por hora. O cockpit está praticamente preservado. No entanto, um volante foi substituído para conduzir a limusine por razões óbvias. A escada dobrável original ainda funciona, tornando-a uma boa recepção para os passageiros enquanto embarcam na limusine Boeing. Surpreendentemente, ela está registrada para ser conduzida na estrada e você pode até alugar essa limusine de 24.000 libras. No início do século XX, os motores dos automóveis tornaram-se muito mais eficientes e a disponibilidade de gasolina acessível ajudou os automóveis a realmente dar o pontapé inicial. Em 1927, os projetistas de automóveis inventaram algo realmente chique. Conheça o Bugatti Royale. Foi o carro mais luxuoso já feito. Com 6,4 metros de comprimento e pesando 3.000 quilos, quase o dobro do peso médio de um sedã feito hoje em dia. No entanto, na época de sua criação, houve um grande declínio nas economias ao redor do mundo. Infelizmente, esse carro luxuoso não foi um sucesso. Até mesmo a realeza da Europa não teve interesse em uma compra tão extravagante. 25 foram planejados para ser fabricados, mas como o interesse diminuiu, apenas 3 foram vendidos. A linha de produção cessou com apenas 7 construídos no final. O projeto do motor foi baseado em um motor de aeronave francês e é o maior já construído. Mas, após a falha do Bugatti Royale, os motores restantes foram reutilizados para os trens de alta velocidade recém-construídos para o sistema ferroviário francês. No início dos anos 2000, Fabiane Herrera, um especialista em geologia, fez uma viagem de campo à maior mina de carvão a céu aberto do mundo, na Colômbia. Ele pegou um pedaço de rocha e viu impressões de algumas folhas pré-históricas. Então encontrou mais rochas e cada uma delas tinha o mesmo desenho.
Naquela época, o estudante dificilmente teria como saber que sua descoberta ajudaria a descrever a maior cobra que já viveu na Terra. O rapaz levou suas descobertas para um cientista local que ligou para o Instituto Smithsonian e os convidou para uma caça aos fósseis. Ele não ficou tão surpreso, pois sabia que havia fósseis nas escavações de Cerrejón. Em 1990, outro geólogo achou um fóssil lá e o levou para seu escritório. Ele não tinha certeza do que era e o chamou de galho petrificado. Anos depois, Jonathan Bloch, um paleontólogo, viu uma imagem desse galho. Ele sabia que não era um pedaço de uma árvore, e sim a mandíbula fossilizada de um animal. O cientista ficou tão empolgado com a descoberta que voou até a Colômbia. Sua intenção era examinar o fóssil, mas ninguém tinha a chave do expositor de vidro. Os cientistas mal podiam esperar, então quebraram o vidro e confirmaram que era o fóssil de um animal que viveu há milhões de anos. Após a descoberta de Herrera, eles sabiam exatamente que havia mais fósseis na área. A equipe de especialistas levou cerca de 2 anos para descobrir que todos eram parte de uma cobra gigante, e não de um crocodilo como pensavam por causa do tamanho. Eles conseguiram verificar isso observando as vértebras e costelas de cerca de 30 cobras gigantes. Você pode pensar que os fósseis seriam facilmente destruídos em uma mina de carvão a céu aberto, mas na verdade foram encontrados embaixo do carvão, que serviu de camada protetora para eles. Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar o crânio da titanoboa. Ao contrário das mandíbulas, que são extremamente fortes graças aos músculos delas, os ossos da cobra são bastante frágeis. É por isso que geralmente desmancham muito antes que os sedimentos os cubram. Mas ainda assim, os pesquisadores conseguiram achar 3 fragmentos de crânio. Graças a essa descoberta, fizeram uma réplica em escala real da cabeça do réptil, o que apoiou a teoria de que ele foi um dos maiores predadores da sua época. Se você está começando a se apavorar, não se preocupe, eu também estou. Os cientistas também descobriram que ela era da família das atuais jiboias e anacondas. É assim que a titanoboa recebeu um nome. Ela é basicamente uma jiboia titânica. O enorme animal foi descrito oficialmente em 2009. A titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos, 6 milhões de anos depois que o Tiranossauro Rex andou pelo planeta. Naquela época, ela desfrutava do clima da região da América do Sul, onde hoje é a Colômbia e o Peru. Alcançava quase o comprimento de uma pista de boliche e era 2 vezes mais longa que a maior cobra que vive hoje. Pensava tanto quanto 4 anacondas gigantes e era tão longa e tão pesada graças a uma feliz coincidência. As cobras são animais de sangue frio, por isso precisam de um clima quente para viver e crescer. O nordeste da Colômbia era perfeito. A média era de cerca de 32 graus quando o titanoboa vivia lá. Ela não era tão rápida, especialmente em terra, mas provavelmente passava muito tempo dentro ou perto da água. Nossa heroína podia nadar a uma velocidade de até 20 km por hora. Como as cobras atuais, conseguia se contorcer e mudar de direção muito rapidamente. Os cientistas ainda não têm certeza se era capaz de subir em árvores. Os paleontólogos acreditam que a titanoboa tinha pele castanha ou acinzentada, que são cores perfeitas para se esconder nos rios lamacentos das florestas tropicais. Mas, novamente, não vejo por que ela teria que se esconder de alguém, dado o seu tamanho. A maior serpente de todos os tempos não era venenosa, mas isso não a impedia de caçar qualquer animal que quisesse. E embora pudesse escolher praticamente qualquer coisa, sua refeição favorita era predominantemente peixe. Ufa! Os cientistas descobriram isso com base no palato dela e o número e tipo de seus dentes. Não é possível recriar a dieta da gigante hoje, pois todos aqueles tipos de peixes também estão extintos. Quando queria incrementar seu cardápio, a titanoboa jantava outros répteis. Para isso, se aproximava de sua presa e a derrubava com um golpe rápido. Sua mordida tinha um formato muito especial. A estrutura de suas mandíbulas lhe permitia prender o corpo da presa, então não havia escapatória. Ela também tinha um conjunto de dentes finos e pontiagudos, que se curvavam para dentro da mandíbula como anzóis de pesca. Esse pequeno recurso a ajudava a controlar e evitar a menor chance de a presa correr ou nadar. A cobra podia engolir facilmente até grandes tartarugas e crocodilos. Tudo isso parece bastante assustador, mas não temos com o que nos preocupar, pois as titanoboas estão extintas há muito tempo, certo? Bem, tecnicamente, à medida que as temperaturas na Terra estão subindo, é bem possível que as cobras também cresçam em tamanho. Elas amam o calor mais do que tudo, então devem se sentir confortáveis aqui. Claro, seriam completamente diferentes, mas não é impossível que vejamos algo semelhante à titanoboa.
Mas antes de pensar em fugir para outro planeta, lembre-se de que cobras enormes precisariam de algo enorme para comer. Essas gigantes preferem envolver algo grande e engolir. A maioria das pessoas seria simplesmente muito pequena para elas. Então, a menos que a gigante estivesse morrendo de fome, não desperdiçaria energia atacando algo muito pequeno. Além disso, como qualquer outra cobra, a titanoboa tinha um olfato apurado e delicado, precisava de condições específicas e era sensível a vibrações. Algo um pouco fedorento, barulhento, frio, seco ou molhado demais, e a cobra não chegava perto do lugar a menos que estivesse absolutamente desesperada. Então, se você mora em uma cidade grande, suas chances de encontrar uma grande serpente enorme como essa são de cerca de 0%. Nas áreas rurais é diferente, mas o único lugar onde ela consideraria viver seria perto do Equador. Já temos algumas cobras bem gigantes nas regiões mais quentes do mundo. A Piton ametista é uma gigante gentil. Ela é a maior cobra da Papua Nova Guiné e da Austrália, podendo atingir até incríveis 8,5 metros e 35 quilos, o que é quase tanto quanto um dálmata. Essa espécie é bastante curiosa, às vezes rastejando dentro das casas na Austrália, mas na maioria das vezes é inofensiva para os seres humanos. A comida favorita dela são roedores, morcegos e pássaros que vão aos riachos em busca de água. Ela silenciosamente aguarda e possui sensores de calor no orifício de suas narinas que a ajudam a ver melhor os animais de sangue quente que pode comer no jantar. A Piton africana é uma das 11 espécies vivas desse tipo. Atualmente é a segunda maior cobra do planeta. Essa gigante marrom atinge até 6 metros de comprimento e pesa cerca de metade de um panda gigante. Ela é muito séria sobre suas refeições, pois pode pegar um antílope e comê-lo inteiro. Até os crocodilos de sangue frio têm medo dessa fera, que também é capaz de se alimentar de um exemplar de sua espécie facilmente. Em 1958, um zoólogo encontrou um jovem crocodilo do Nilo de 1 metro de comprimento dentro do estômago de uma piton africana. De acordo com o cientista, a cobra disse: "Eu não sei você, mas acho tudo isso difícil de engolir." Na verdade, isso não é verdade. Afinal, até onde sabemos, as pitons não sabem falar. A piton reticulada detém o recorde de a mais longa de todas as cobras vivas do mundo. A maior entrou para o Guinness World Records em 2011 com um comprimento de 8 metros. O nome dela é Medusa e vive em um zoológico na cidade de Kansas, nos... Odeio dizer isso, mas cenouras baby não existem. Essas fofinhas que vendem em supermercados são, na verdade, cenouras comuns que foram raspadas até esse tamanho de bebê. Seria legal que os ursinhos de goma com sabor de morango fossem vermelhos ou rosa, certo? Bom, foi mal de novo, mas eles são verdes. Arroz integral e arroz branco são o mesmo produto. A variedade branca começa como a integral, mas algumas partes dela são removidas por moagem, o que lhe dá sua cor branca. Isso permite que ela seja armazenada por mais tempo, mas ao mesmo tempo perde o valor nutricional. Sobre o tema arroz, ele foi usado para construir a Grande Muralha da China. Os construtores misturaram sopa de arroz pegajosa com limão e adicionaram essa massa ao cimento. Era mais forte e tinha melhor resistência à água do que a argamassa de cal comum. Graças à sopa de arroz, a Grande Muralha tem sido capaz de permanecer em pé por séculos, apesar dos desafios impostos pela natureza. Você encontrou uma barra de chocolate há muito esquecida em algum lugar no fundo da sua mesa. Ótima surpresa! Mas quando abre a embalagem, hesita. O chocolate tem o que parece ser uma camada de poeira. Não se preocupe, ainda é seguro comer. É que a gordura ou manteiga de cacau usada para fazer a barra se separou do resto dos elementos por causa do calor. À medida que esfriou novamente, criou este filme esbranquiçado. No entanto, o sabor pode estar um pouco ruim, então pode ser melhor usá-lo para cozinhar. E teria mais autocontrole do que eu. Avocados não amadurecem enquanto ainda estão na árvore. Se não forem colhidos, eles simplesmente cairão do galho ainda verdes. Quando retirados da árvore, no entanto, se tornam macios e saborosos, assim como gostamos. Isso acontece devido à explosão de etileno produzido pela própria fruta após a colheita. Essa produção é inibida enquanto ela ainda está na árvore. Tomates comprados em supermercados geralmente possuem um sabor suave. Isso tem a ver com a forma como eles são cultivados e armazenados depois, já que são colhidos ainda sem estarem totalmente maduros e amadurecem nos containers de transporte nas prateleiras das lojas. Mas se forem armazenados a temperaturas abaixo de 4 graus enquanto não estiverem totalmente maduros, perdem muito do sabor. Para mantê-los saborosos, é melhor guardá-los fora da geladeira. O mel é provavelmente a única comida que literalmente pode nunca estragar. Se estiver devidamente selado e sem ar dentro,
é capaz de passar milênios e ainda ser comestível. O pote de mel mais antigo já encontrado tinha 5.500 anos, ao lado da múmia do ursinho Puff. Na verdade, não. Embora os chocolates meio amargo e ao leite não levantem dúvidas, o branco não é chocolate. Ele não contém cacau em pó, o que faz o chocolate ser, bem, chocolate. A variedade branca é feita de manteiga de cacau misturada com açúcar e aromatizante, geralmente baunilha. Os amendoins são parentes mais próximos das ervilhas do que das castanhas. São leguminosas, o tipo de planta que inclui ervilhas, grão de bico e feijão. A castanha de caju é uma semente coletada de frutas bem grandes. O mesmo pode ser dito sobre amêndoas, nozes e pistache. Todas são classificadas como oleaginosas. Às vezes, quando você compra sushi com carne de caranguejo, não leva de fato caranguejo. O material vermelho e branco é chamado de caranguejo de imitação e é basicamente uma pasta feita de peixe. Seu outro nome é surimi. Por sinal, o sushi era originalmente uma maneira de preservar o peixe. Era armazenado em arroz fermentado, que poderia manter o peixe fresco por até 1 ano, e depois disso, o arroz era jogado fora, enquanto o peixe era cozido e comido. Se você chora ao cortar cebola, existem várias maneiras de evitar isso. Uma delas é colocá-la no freezer antes de cortá-la. Isso congelará as moléculas do produto químico que causam as lágrimas. Outro método é lavar a cebola em água fria pouco antes de cortá-la. O frio e a umidade deixados nela não permitirão que esse produto químico chegue aos seus olhos. E a terceira maneira é colocar papel toalha molhado ao lado da tábua de corte. O produto químico é atraído para a fonte de água mais próxima, que geralmente são seus olhos, mas neste caso, será a toalha. A grande maioria dos wasabi que comemos não é wasabi de verdade. O verdadeiro é muito caro, então o que temos é apenas uma mistura de raiz forte, mostarda e corante alimentar verde. Tenha cuidado ao comer abacaxi fresco, porque ele pode literalmente te devorar de volta. Essa fruta contém uma enzima que digere proteínas. Sabe aquela sensação de queimação depois de comer abacaxi demais? É isso aí. Macarrão com queijo costumava ser um prato muito chique nos Estados Unidos do século XVIII. A massa só podia ser importada da Itália, o que a tornava cara, e o processo de fazer queijo consome tempo e esforço, além de não ser barato. Assim, apenas os mais ricos podiam comprar um prato de macarrão com queijo que era servido nos restaurantes mais chiques como uma iguaria. Ostras, lagostas e praticamente qualquer outro fruto do mar, por outro lado, eram considerados alimentos para os pobres na época. As comunidades litorâneas se alimentavam com o que conseguiam pegar no mar. Isso incluía mexilhões, caranguejos e muitas outras coisas que consideramos iguarias hoje. Uau, acho que se eu comesse um macarrão com queijo com lagosta agora, minha cabeça explodiria. De volta à comida dos ricos. Nos tempos medievais, o peixe era considerado um presente adequado para um rei. Os monarcas ingleses costumavam ser presenteados com peixes grandes, e mesmo antes disso, no Império Romano, espécies como a tainha vermelha eram uma iguaria que os imperadores compravam com grandes quantidades de ouro. A carne de salmão cultivado é naturalmente cinza, enquanto o peixe silvestre come muito camarão, o que deixa sua carne com aquela cor rosa alaranjada característica. Assim, o de cativeiro é alimentado com um pigmento vegetal especial para reproduzir o mesmo efeito. O inventor da vaselina, Sir Robert Chesbrough, afirmou comer uma colher de vaselina todos os dias. Ele também pediu à enfermeira que o cobrisse da cabeça aos pés com o produto quando ficou gravemente doente. Ele logo se recuperou e viveu até os 96 anos. Assim, acreditava firmemente nas propriedades milagrosas da vaselina. Era um produto liso. Então, você está com fome, mas não quer uma refeição completa? Que tal um macarrão instantâneo? Ah, a água está fervendo. Sua barriga está roncando, mas tem um problema. O copo de isopor está quebrado e o macarrão está exposto. Espere, tem um espaço vazio no fundo do pote? Por quê? Esse espaço é para proteger o macarrão, não é a empresa tentando economizar dinheiro nem nada. Observe como nesses potes a massa quase nunca está quebrada, mas a do pacote sai parecendo uma bagunça. Essa técnica é chamada de suspensão central. O macarrão é bem embalado para evitar que seja esmagado no caminhão de entrega. Não se trata apenas de ele ficar bonito e comprido. Isso também ajuda a deixá-lo saboroso de forma mais uniforme. O hálito matinal nunca é o melhor, mas felizmente há uma maneira fácil de se livrar dele. Seria fácil pensar que o antisséptico bucal foi inventado para lavar a boca. Bem, ele foi originalmente criado e vendido como limpador de chão. Foi usado por hospitais como antisséptico durante anos, mas nunca realmente decolou.
Algum gênio do marketing rebatizou-o como antisséptico bucal. O resto é história fresca com menta. Então, após limpar os dentes, lembre-se de que a reformulação de uma marca pode ser muito poderosa. É difícil imaginar um mundo sem internet hoje em dia, sem streaming, sem jogos online ou fotos de gatinhos fofos. Sim, ela não foi projetada com esses objetivos, mas quem se importa, certo? O protótipo dela foi chamado de ARPANET, ou Advanced Research Projects Agency Network. Era uma máquina muito sensível. Para impedir que alguém a desligasse, algum cientista inteligente colocou um pedaço de papel nela com essas palavras poderosas: "Esta máquina é um servidor, não a desligue." Estava escrito em tinta vermelha. Ver anotações do seu professor nas margens do seu caderno não é algo exatamente novo, exceto que as margens não foram projetadas para isso. Elas eram proteção contra ratos. Antigamente, esses animais mordiscavam o papel o tempo todo, então se você escrevesse algo na borda dele, a anotação acabaria dentro de um roedor faminto. Algum espaço bem colocado impedia que suas melhores respostas fossem comidas. Ei, não consigo terminar essa pizza. É hora de cobrir as sobras. Felizmente, tenho bastante filme plástico. Um pequeno puxão e o rolo simplesmente saltou. Prison Break. Se você olhar a embalagem, uma caixa longa e fina, há um pequeno recurso especial que pode ajudá-lo. Uma aba de papelão em cada extremidade. Empurre-as para dentro e o plástico não irá a lugar nenhum. Estranho que eu nunca as tenha visto antes. É hora do almoço. Estou desejando um rolinho Califórnia hoje. Algas, arroz, pepino, abacate e carne de caranguejo. Ou não. Na verdade, é uma imitação de carne de caranguejo. É basicamente peixe branco barato misturado com açúcar. A mistura de peixe é então aquecida e prensada em uma forma. Gostoso. Talvez seja por isso que é chamado de cachorro-quente do mar. Não, acabei de inventar isso. Seu micro-ondas tem um segredo que todos nós já vimos, mas ao qual nunca prestamos atenção. Aquela malha preta na porta é uma gaiola de Faraday. Ela impede a energia eletromagnética ou as micro-ondas de escapar e de cozinhar você também. É assim que ele esquenta sua comida tão rapidamente. Todo micro-ondas deve ter uma malha dessas e todos variam em qualidade. Essa gaiola de Faraday não permite a passagem nem dos sinais do seu telefone, o que eu acho útil. Ei, você não precisa que sua pipoca pare de estourar para atender, não é? Você já fez um teste de QI e percebeu que tem um nível de inteligência semelhante ao de Einstein? Nem eu. O QI mediano é de apenas 100, mas há bem poucas evidências de que Einstein alguma vez tenha feito o teste. No início, a maioria das pessoas achava que o teste era muito vago para ter alguma utilidade. Ele foi planejado para crianças que precisavam de ajuda em seus estudos. Mais tarde, percebeu-se que poderia ser adaptado para medir a inteligência, mas nunca foi projetado originalmente para isso. Ei, você nunca estourou o plástico bolha? Então está perdendo. E adivinhou, ele nunca foi projetado para ser estourado ou usado da maneira atual. Foi inventado como um papel de parede texturizado. Ao selar 2 cortinas de chuveiro, foram criadas as primeiras bolhas. A ideia nunca realmente decolou, obviamente. Depois de falhar como papel de parede, ele recebeu seu verdadeiro significado na vida, que é proteger itens sensíveis. Quando os primeiros computadores foram enviados, o plástico bolha estava lá para ajudar. Imagine uma casa com papel de parede de plástico bolha em todos os cômodos. A melhor ou pior coisa de todas? Ei, deixe um comentário abaixo. Se você fosse dono de uma das maiores empresas do mundo, vendendo um dos produtos mais conhecidos do planeta, como manteria o segredo da sua empresa segredo? A fórmula da Coca-Cola não é patenteada. A primeira receita foi, mas quando fizeram alterações, nenhuma patente foi requisitada. A fórmula secreta ainda é conhecida apenas por poucas pessoas na empresa. Não só isso, mas nem mesmo a rival da Coca-Cola quer a receita. Em 2006, um funcionário insatisfeito tentou vender o segredo, mas não funcionou. Ei, dê uma olhada no seu colchão novo. Ele tem a etiqueta "Não remova sob penalidades da lei"? Essa coisa parece muito séria. Boas notícias, porém, as etiquetas, vistas em alguns países, não são destinadas a você, mas ao vendedor de colchões. 100 anos atrás, os fabricantes de colchões costumavam criar o recheio com basicamente qualquer coisa. Pelos de animais, velhas camas de hospital ou roupas. Então, leis rígidas impediram o uso de antigos leitos de hospital. Esses colchões estavam cheios de germes. Agora, em um dia chuvoso, a massinha de modelar é algo que todos podem fazer em casa.
Amasse um pouco de farinha, água, sal, corante alimentício e tcharam! Qualquer pessoa criativa pode se divertir por horas. Barato, limpo, não tóxico. A massinha de modelagem perfeita. Mas ela não foi criada para isso. Originalmente, esse material era para limpar paredes na década de 1930. Isso porque as pessoas começaram a ficar loucas por papel de parede, no qual não se podia usar água e sabão. Eventualmente, a massinha teve que encontrar um novo lar. Agora, você terminou um pirulito e notou um buraco no palito? Esse furinho não é apenas para exibição ou para fazer um instrumento musical depois do doce acabar. Está lá para evitar que aquele confeito saboroso caia. Enquanto ele ainda está quente, é colocado em um molde. À medida que endurece, flui para o buraco e cria uma âncora. Não gosta de pirulitos? Que tal os bons e velhos ursinhos de goma americanos? Só que eles não são americanos, e sim alemães. Uma empresa alemã começou a fabricá-los em 1922. O nome original era Gummy alguma coisa. Enfim, a inspiração veio de verdadeiros ursos dançantes de um show ao vivo. Essas guloseimas eventualmente se espalharam por todo o mundo. Você já se perguntou qual a finalidade daquelas pequenas saliências nas teclas F e J do teclado? Elas servem para ajudar seus dedos indicadores a ficarem no melhor local possível para uma digitação ultra rápida. Mantenha os dedos em F e J. Fica muito mais fácil alcançar todas as teclas, especialmente se você não olhar para o teclado. Agora, todo mundo adora uma mola maluca. Se você já viu uma delas descendo as escadas com uma música descolada de fundo, parabéns, você é mesmo um fã do YouTube. Pessoas de todas as idades adoraram quando foi lançada, o que é uma loucura, porque ela nunca foi feita para ser um brinquedo, já que é uma mola. Ela foi originalmente projetada para estabilizar dispositivos náuticos sensíveis em navios. Nada divertido nisso. Até aquele dia incrível em que uma delas caiu da mesa e dançou em nossos corações. Depois de muitos experimentos, uma nova e melhorada mola maluca nasceu. Deu uma medalha àquela equipe de cientistas. Você abre um saco de salgadinhos e o encontra meio vazio, ou meio cheio, se for otimista. É frustrante, eu sei, mas descobri que isso não é porque o fabricante quer ganhar mais dinheiro. O ar extra ajuda a proteger os salgadinhos de qualquer dano. Se os saquinhos estivessem cheios até a borda, você receberia farelos em vez de pedaços após o transporte. Um picolé com sabor de framboesa é tipicamente azul, e não rosa ou vermelho, que seriam opções de cores mais óbvias. Bem, imagine vários sabores de picolés. É preciso escolher verde para o de maçã. Para abacaxi ou limão, amarelo. Tem o morango, que deve ser vermelho. Cereja, bem, vermelho de novo. Melancia, vermelho. E agora framboesa, sim, vermelho. Mas 4 sorvetes com a mesma cor são definitivamente demais, e as pessoas não perceberiam facilmente a diferença entre eles. Então, no início, os sabores de morango e cereja eram vermelhos, mas de tons diferentes. Os de melancia eram cor-de-rosa. Fizeram os de framboesa de um corante vermelho escuro. Porém, os especialistas provaram que esse corante pode ser perigoso, por isso foi proibido. O azul era outra opção de cor liberada, mas não existem frutas ou bagas azuis, exceto o mirtilo, que não é um sabor muito popular. Assim, os fabricantes começaram a produzir os de framboesa na cor azul. Às vezes, os chamam de framboesa azul, mas é apenas uma coisa de laboratório que não existe naturalmente. Se você comprar um relógio ou vir uma foto de algum, ele provavelmente mostrará 10 horas e 10 minutos por padrão. A única razão por trás disso é apenas a aparência. É possível ver ambos os ponteiros, que não se sobrepõem. Além disso, é simétrico e bonito, e enquadra o 12. E, finalmente, faz uma forma de sorriso que transmite uma vibração positiva. Colchões geralmente têm padrões de costura decorativos. Os fabricantes produzem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de fazê-los parecer diferentes é inventar um padrão de costura sofisticado. 2 de 2 empresas diferentes podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá e decidirá que desenhos diferentes significam algo em termos de qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. O queijo tem buracos. Na maioria dos tipos eles são pequenos, mas também podem ser enormes. O queijo é feito adicionando bactérias ao leite, e os buracos são o resultado disso. Elas consomem o ácido lático e liberam pequenas bolhas de gás, que ficam presas no produto. Então estouram, formando aqueles buraquinhos.
O tamanho deles depende da temperatura de produção e da acidez. O queijo suíço tem buracos extravagantes e ele é feito a uma temperatura de cerca de 49 graus e incubado a 21, por 5 a 7 dias. Assim, fica bem macio e as bolhas bem grandes. Todas as moedas têm ranhuras, mas você já se perguntou por quê? No início, todas eram associadas a um padrão de prata. A quantidade de metal usada era proporcional ao valor da moeda. Então a de $1 tinha muito mais prata real do que, digamos, uma de 25 centavos. As bordas eram entalhadas por razões de segurança. Antigamente, era um elemento que tornava uma moeda mais difícil de copiar. Também evitava outro tipo de fraude. As pessoas raspavam um pouco de metal das bordas. Era só um pouquinho, para que ninguém pudesse notar a diferença. Mas fazer isso com muitas delas dará o suficiente de metal precioso para vender. Bordas entalhadas tornavam isso impossível. Se alguém tentasse raspá-las, ficariam lisas e seria óbvio para qualquer um que houve uma adulteração. As de centavos eram feitas de metal barato, então não havia sentido em protegê-las. Agora, ninguém mais faz moedas de prata, mas as ranhuras foram mantidas. Quando os governos começaram a produzir novos modelos, não viram sentido em mudar o equipamento de fabricação e apenas mantiveram as bordas entalhadas. Se você já jogou bilhar, deve conhecer bem a mesa verde. O jogo surgiu por volta do século XIV, 5 antes do basquete. Naquela época, ninguém tinha mesas de sinuca, é claro. Em vez disso, o jogo era ao ar livre, no gramado. Mais tarde, ele foi levado para dentro de casa para que se pudesse praticar mesmo quando estivesse chovendo. E o verde nostálgico foi mantido para deixar o clima dos gramados. Os trabalhadores da área da saúde geralmente usam um uniforme com um tom de azul ou verde. Há uma razão para isso. Antes do século XX, eram roupas normais, mesmo durante a realização de cirurgias. Com o avanço da medicina, começou-se a dar mais atenção às questões de esterilidade. Então, passou-se a usar um uniforme que, no início, era branco para significar pureza. O problema era que algumas manchas eram muito difíceis de tirar do branco, que ficava esverdeado. Então fazia sentido usar as cores verde ou azul. Além disso, os cirurgiões se concentram principalmente no vermelho durante o trabalho. Azul e verde estão exatamente no lado oposto do espectro. Então, se todo o resto for azul esverdeado, o vermelho se torna ainda mais distinto. Lave as mãos com um sabão branco e você verá uma espuma branca. Se ele for azul, vermelho, amarelo, verde ou de qualquer outra cor, a espuma ainda será branca. A razão disso é a luz difusa. Qualquer raio de luz que bater em um objeto é absorvido ou refletido de volta. Coisas que absorvem todas as cores são pretas. Aquelas que refletem são brancas. Um sabonete é vermelho, porque só essa cor é refletida de volta. As outras são absorvidas. Mas uma vez que produz um pouco de espuma, ela é feita de muitas pequenas bolhas. Cada uma espalha a luz em direções diferentes. Então, parece branca. Você vê algo quando esfrega os olhos? Essas cores e formas são chamadas de fosfenos. A razão pela qual os vê é que quando mexe nos olhos, aumenta a pressão no globo ocular e ativa os neurônios da retina que processam a informação visual. Uma vez que eles são ativados, seu cérebro interpreta como se você visse a luz e tenta realmente vê-la. Já se perguntou por que fica com olheiras quando está cansado? A pele sob os olhos é muito fina, então os vasos sanguíneos ficam muito próximos da superfície e qualquer diferença pode ser vista facilmente. Com a falta de sono, sua pele fica mais pálida e os vasos sanguíneos ficam ainda mais visíveis, então é possível ver as olheiras. Além disso, com a idade, ela naturalmente fica mais fina, então é por isso que as pessoas mais velhas tendem a ter olheiras. Mas se você é jovem, tente dormir mais e elas desaparecerão. Você diz Alemanha, os ingleses Germany e os alemães Deutschland. Parece que são 3 países diferentes, mas é apenas um. Se alguém tem o nome de Olivia, será Olivia em todos os lugares. Então por que os países têm nomes diferentes conforme o idioma? As nações existem há muito tempo. Quando as pessoas de locais diferentes não podiam se comunicar e falavam línguas diferentes, chamavam o território da maneira como o conheciam, e o nome pegou. Uma tribo alemã chamada Alemanni já existiu onde hoje é a Suíça.
Então acho que é por isso que os espanhóis começaram a chamar a terra de Alemanha. Assim, durante a unificação, os alemães se autodenominaram Deutschland. Em inglês, o pronome I, que significa eu, é sempre maiúsculo. Mesmo os linguistas não sabem ao certo por que é assim. I vem do alemão ich. Durante o tempo evoluiu de ich para ich e depois para I. Alguns teorizam que um pequeno i parecia ser muito insignificante em uma frase, então começou a ser em letra maiúscula para ser mais diferenciado. Se você já viu um vídeo dos bastidores de uma filmagem, deve ter notado a batida de uma claquete antes de cada cena. Isso ajuda muito na fase de edição. A imagem e o áudio são gravados separadamente e depois sincronizados. A claquete dá aquela breve batidinha no início de uma cena, e é mais fácil encontrar onde cada um começa para adicionar o áudio. Outro motivo é dar mais detalhes sobre a peça filmada. São adicionadas informações sobre a cena e o número da tomada, a data, o ângulo da câmera e outras coisas importantes na claquete, o que torna mais fácil passar por centenas de cenas de filme mais tarde. Bem, se algum dia você for ao Arizona, nos Estados Unidos, lembre-se de não colocar um burro para dormir dentro da sua banheira depois das 7 da noite. Essa é uma lei criada em 1924, após um incidente que ocorreu durante uma enchente. Um comerciante sempre deixava seu burrinho dormir dentro de sua banheira. Nessa época, as banheiras não eram presas ao piso, então podiam ser deslocadas para qualquer lugar. Quando a cidade inundou durante uma noite fatídica, o burro adormecido foi levado pela enxurrada. Ele navegou pela cidade e foi parar em um vale a mais de 1,5 km de distância. O burro estava preso à banheira e ficou flutuando sem rumo. Os moradores se juntaram e salvaram o animal. Mas parece que esse resgate exigiu muito esforço e recursos. Por isso, um novo decreto foi feito rapidinho. Chega de burros dormindo em banheiras. Em Samoa, uma ilha da Polinésia, se um marido se esquecer do aniversário de sua esposa, ele pode ser denunciado à polícia. Na primeira vez que isso acontecer, uma advertência formal será emitida para que essa gafe não seja cometida no ano seguinte. Mas se o maridão não der a devida importância à data de novo, terá que passar por uma série de interrogatórios onde se determinará o motivo desse terrível esquecimento. Se não tiver uma boa explicação, ele pode enfrentar sérias consequências. Espere só até ele chegar em casa. Vamos voltar para o Arizona. Aqui você precisa de uma permissão especial se quiser que algum cacto saguaro seja retirado da sua propriedade. Arrancar essa planta sem autorização pode te colocar atrás das grades por até 3 anos. Esses cactos podem viver até 200 anos, e essa lei de conservação tão rigorosa está em vigor porque essa planta só consegue produzir sementes aos 35 anos de idade. Agora você está em uma linda praia em Heraclea, perto de Veneza. E claro, você trouxe um baldinho, mas não se atreva a fazer castelo de areia com ele. Isso é proibido por atrapalhar o trânsito de pessoas e de veículos de emergência na praia. Então, nessa praia específica, deixe o baldinho em casa. Caso contrário, poderá ter que pagar uma multa. Quando estiver dirigindo por uma estrada ou acampando nas matas dos Estados Unidos, pode ver uma marca estranha de cor roxa pintada em uma cerca, poste ou até em alguma árvore. Em vários estados, essas marcas são alertas para não invadir uma área particular. Eles usam a tinta em vez de placas normais de alerta por ser uma alternativa mais barata e duradoura. Isso foi implementado em épocas diferentes ao longo da última década em 15 estados norte-americanos e espera-se que continue se espalhando por outros estados. Então fique atento a essas marcações. Um dia, as autoridades de Singapura perceberam que cerca de 150 mil dólares norte-americanos eram gastos por ano para retirar chiclete de objetos. E não era só de cadeiras ou de mesas. Essa goma era encontrada em locais específicos de vagões de metrô, o que afetava sensores, causando atrasos. Então, em 1992, o chiclete foi completamente banido. A lei tem sido mais tolerante com os turistas, permitindo a entrada de apenas pequenas quantidades no país. E dentistas também têm permissão para prescrever chiclete para seus pacientes, para melhorar a higiene bucal. Há também outro problema em Singapura, a limpeza dos banheiros públicos. As autoridades perceberam que havia banheiros públicos bagunçados demais pelo país. Isso poderia prejudicar a sua reputação de um dos países mais limpos do mundo. Então, eles reforçaram um sistema de monitoramento com um agente de banheiro. Essas pessoas monitoram os banheiros, garantindo que ninguém os bagunce.
Qualquer empresário que não cumprir com os padrões de higiene estabelecidos é denunciado. Você está andando por uma rua movimentada na Tailândia. Aí, uma nota de dinheiro cai da sua bolsa. O vento a leva para longe, então você sai correndo atrás da bendita. Você chega pertinho da nota, mas cuidado, não pise nela para impedir que voe de novo. Pisar em dinheiro é tido como ofensa por lá, pois os pés são considerados baixos e sujos na Tailândia. Jamais pise no dinheiro tailandês, pois as notas possuem retratos de pessoas importantes. Se não houver outra forma de impedir a nota de voar, deixe-a ir. É melhor que ir parar atrás das grades por desrespeito. Você mete o pé no acelerador de seu carro no Autobahn, na Alemanha. Esse é um dos poucos locais onde se pode dirigir em altíssima velocidade. Mas no percurso, o carro dá um sinal alertando que o tanque de gasolina está vazio e você para. Nada demais, né? Mas se fosse em outro lugar. Aqui isso é considerado como risco evitável. Você terá que pagar uma multa equivalente a $80 norte-americanos por não ter enchido o tanque quando teve a oportunidade. Outras regras da Autobahn são não estacionar, não dar ré e não fazer retorno na via. Lá nos anos 40, alguns vendedores de picles estavam vendendo seus produtos em Connecticut. Seus picles não estavam em bom estado de conservação, mas eles tentaram vendê-los mesmo assim. Eles foram pegos pouco depois e uma nova lei foi instaurada para evitar que o mesmo problema acontecesse no futuro. Uma nova exigência deveria ser cumprida. Para que um picles fosse vendido, ele deveria quicar. Essa era a melhor forma de verificar se o produto era seguro de se comer na época. À medida que os métodos de preservação foram avançando, essa lei foi esquecida, mas ela existe até hoje. É tarde na cidade de Nova York e você corre para o supermercado. Não tem por que calçar seus sapatos, vai ser um trabalhão para uma saída rápida. Mas assim que atravessa a rua, você é parado pela polícia. Você fica confuso, pois não fez nada de errado, mas eles o prendem por estar usando pantufas após as 10 da noite. Essa regra ainda está em vigor, pois acredita-se que pantufas chulezentas atraem ratos e parasitas. Ironicamente, usar pijamas em público não é crime. Você está dirigindo pelas estradas poeirentas do oeste da Austrália. Você está escondendo algo suspeito dentro de seu veículo e está apreensivo, tentando não chamar a atenção. De repente, sua preocupação aumenta ainda mais, pois a autoridade do comércio de batatas te parou. Eles fazem buscas em seu veículo e descobrem que você está carregando quase 50 quilos de batatas. Essa lei foi sancionada em 1946 para proteger atividades comerciais durante uma época de sério racionamento de comida. Essa lei só foi derrubada em 2013. Se estiver planejando conhecer a Casa do Parlamento Britânico, lembre-se de deixar sua armadura em casa. No ano de 1313, foi declarado que ninguém poderia entrar lá vestido de metal por questões de segurança. A lei levou alguns anos para valer, e no começo foi ignorada pelo Conde de Lancaster. Mas depois do Conde ter sido acusado por ter desobedecido à lei, nenhuma outra armadura entrou no parlamento desde 1319, e a lei continua em vigor até hoje. O amor da Rainha Elizabeth pelos corgis é conhecido no mundo todo. Não é de se admirar que todos os seus cães recebam refeições caseiras especialmente preparadas por um chefe. Darren McGrady, ex-chefe do Palácio de Buckingham, disse em uma entrevista que os corgis reais só comem alimentos frescos e têm seu próprio menu de refeições caseiras, que inclui coelho, fígado, repolho e arroz. A rainha tinha 8 cachorros e cada corgi recebia comida em uma tigela de porcelana exótica. Uma tigela específica para cada cachorro, para que ninguém tivesse que dividir. Os mordomos organizam e servem as refeições dos cães por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Depois que a refeição acaba, 2 mordomos recolhem as tigelas vazias. Sua Majestade parou de criar corgis em 2015. No entanto, a rainha hoje ainda tem 2 deles, de acordo com relatos da mídia. Além de ter acesso à cozinha de alta classe, os animais de estimação reais têm o próprio mordomo especial que cuida de todas as necessidades deles. Cães não são os únicos animais de estimação tratados como reis no Palácio de Buckingham. Os cavalos também têm sua participação. Às vezes, Sua Majestade os alimenta sozinha, portanto, nem toda cenoura é adequada para essa finalidade. Todas as cenouras devem ser perfeitamente preparadas, do tamanho de um dedo e descascadas. A equipe real também tem muitas regras quando se trata de preparar uma xícara de chá.
A receita perfeita inclui uma colher de chá de folhas para cada xícara de chá. A temperatura da água deve ser 70 graus para o chá verde e 100 graus para os chás Earl Grey ou English Breakfast. O leite é sempre adicionado por último. Quem serve chá deve usar um termômetro para verificar a temperatura da água. O chá verde deve ser preparado em 3 minutos, enquanto o chá preto requer 5 minutos. O chá real só pode ser adoçado com mel. A equipe real é responsável por cerca de 1.000 pessoas que trabalham para a rainha em seus palácios. O Palácio de Buckingham tem 188 quartos modestos para funcionários, onde eles dormem após longas horas de trabalho. Ser contratado não é tão difícil quanto pode parecer, de acordo com muitos relatos da mídia. Mas, surpreendentemente, o salário geralmente não é muito alto. Eles têm que viver em condições relativamente modestas e são forçados a deixar suas famílias por um longo tempo. Algumas das vantagens de trabalhar no palácio incluem telefones grátis, aluguel de carros e bicicletas e almoços grátis. Para quem vive diariamente no palácio, todas as refeições são gratuitas. Quando a rainha precisa de novos funcionários para um de seus palácios, o site oficial da família real anuncia as vagas. Aqueles que desejam ser contratados como mordomos reais podem primeiro se inscrever no curso de mordomo no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire. Essa organização oferece cursos de etiqueta pagos que variam em duração, incluindo um curso de treinamento de 4 semanas no valor de 7.000 libras. No entanto, isso não garante que você consiga um emprego, mas aumenta as chances. Nos últimos anos, um dos empregos anunciados pelo palácio foi o de polidor de vasos históricos e pinturas insubstituíveis da rainha no Palácio de Holyrood House, em Edimburgo. Essa tarefa exigia que qualquer candidato trabalhasse 20 horas por semana com um salário de $10.500 por ano. Não era preciso ter experiência. A qualidade mais importante para um membro da equipe real é guardar bem os segredos. Enquanto prestam serviços para a família real, os membros da equipe podem testemunhar informações delicadas que podem ser muito valiosas para a mídia. Alguns dos ex-funcionários até escreveram livros sobre o trabalho no palácio. Portanto, hoje todos os novos funcionários reais são forçados a assinar um acordo de confidencialidade. Telefonistas no Palácio de Buckingham recebem mais de 7.000 ligações por semana. Seu salário anual começa em 23.000 libras mais benefícios, de acordo com relatos da mídia. A rainha deve ser sempre convidada com elegância para jantar. As pessoas que têm a honra de falar com ela devem aprender frases educadas específicas. Improvisação e linguagem informal não são bem-vindas. A equipe real corre o risco de ser demitida se disser "seu jantar está na mesa". Em vez disso, eles devem dizer algo como "Majestade, o jantar está servido". O príncipe Charles tinha o hábito de comer ovos cozidos depois de caçar. E como sua chegada geralmente era inesperada, os funcionários da cozinha estabeleceram uma tradição estranha. 30 minutos antes de sua suposta chegada, eles começavam a ferver ovos a cada 3 minutos, para que o príncipe pudesse desfrutar de um lanche fresco logo após a caçada. Todo empregado da cozinha sabe que a dieta da família real possui uma lista enorme de restrições para eliminar qualquer risco de envenenamento. Não é permitido beber água da torneira ao viajar. Eles também não servem quaisquer comidas exóticas ou condimentadas e refeições feitas com carnes cruas ou mal cozidas, como tartar. A rainha e sua família nunca comem com as mãos. Eles sempre usam faca e garfo, mesmo quando comem frutas. O ex-chefe real Darren Grady confessou que não preparava pizza há 11 anos consecutivos. O menu era muito conservador. A rainha não pedia para ele preparar fast food, exceto hambúrgueres, mas os hambúrgueres tinham que ser feitos de uma maneira peculiar, com carne de veado e sem pão. Sua Majestade geralmente aprecia seu chá da tarde entre 15 e 17 horas, com um sanduíche sem a casca do pão. Seus recheios favoritos incluem pepino, salmão defumado balmoral, presunto com mostarda, ovo com maionese ou atum. A equipe real encarregada de servir comida tem mapas exclusivos de como organizar várias refeições para vários membros da família. Para tornar a vida e a culinária da família real mais fácil, essas regras de serviço não são reorganizadas há décadas. Aspiradores de pó são proibidos no Palácio de Buckingham pela manhã. Em vez disso, a equipe de limpeza varre silenciosamente os tapetes. Essa regra evita que os membros da equipe acordem a realeza muito cedo com ruídos irritantes da aspiração.
Apenas os próprios membros da realeza têm permissão para andar onde quiserem. O palácio tem muitos corredores longos e as regras não ditas proíbem os funcionários de andar no meio dos tapetes. Em vez disso, eles andam nas laterais dos corredores para evitar a sujeira dos sapatos, deixar pegadas desnecessárias e desgastar os tapetes. A maioria dos funcionários do Palácio de Buckingham precisa de costas muito fortes, pois precisa ficar de pé a maior parte do dia de trabalho. Principalmente os famosos guardas naqueles lindos uniformes vermelhos e chapéus pretos, um dos símbolos da Inglaterra. Esses jovens são obrigados a permanecer em guarda, em silêncio total. Se um guarda for visto rindo ou conversando com os turistas, será multado em 1/3 do seu salário mensal. Então, se você viajar para o Palácio de Buckingham, tenha misericórdia dos caras e não os faça rir. As babás reais também devem estar prontas para as dificuldades. Elas têm muitas responsabilidades, desde nutrição adequada, segurança cibernética e direção defensiva. Para se qualificar para este trabalho, as mulheres precisam completar 3 anos de treinamento intensivo. Todas as babás reais recebem uma formação mais antiga, que incentiva atividades ao ar livre. É por isso que devem estar prontas para passar muito tempo fora de casa, mesmo se o tempo estiver chuvoso e frio. Neil Armstrong estava se preparando para sua missão na Lua há mais de 3 anos. Para resistir às condições de microgravidade, ele precisou aprender a andar de lado, sendo amarrado e suspenso em um ângulo e tentando andar ao longo das paredes. Seus limites foram testados através de uma dieta intensa e regime de sono, já que no espaço ele só teria carne e vegetais previamente desidratados e colocados em uma embalagem. Antigamente, os astronautas tinham que passar dias no deserto, na selva, no mar aberto, além do treinamento de sobrevivência ártica. Hoje em dia é muito mais estruturado, mas naquela época era algo como vamos deixar essa pessoa no meio do nada sem suprimentos e ver se sobrevive. Antes de pousar na Lua, Neil Armstrong teve que coletar e estudar amostras de rochas no Grand Canyon, explorar antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e procurar aberturas de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais do Havaí. Em 20 de julho de 1969, Armstrong recebeu um café da manhã saudável antes de decolar: bife, ovos, torradas, suco e café. Ele recebeu o que os médicos chamam de refeição de baixo resíduo, o que significa que ele não teria que ir ao banheiro logo depois. Levou 109 horas e 42 minutos para chegar à superfície da Lua, em uma área chamada o Mar da Tranquilidade. Ele teve que viajar 384.400 quilômetros para chegar lá. A tripulação poderia ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas este lugar foi escolhido para pousar porque tinha boa visibilidade, era relativamente plano e facilmente acessível com o mínimo de combustível possível. Quando estava a cerca de 150 metros acima da superfície da Lua, Armstrong teve que manobrar a nave espacial manualmente para garantir que não pousasse em uma cratera perigosa. Ele continuou sobrevoando por cerca de 1 minuto e meio, movendo-a para os lados até se sentir confortável para pousar. Assim que seu dispositivo pousou em segurança, ele imediatamente fez uma conexão por rádio para o controle da missão, localizado em Houston, no Texas, com a agora famosa mensagem: a águia pousou. Firmemente ele desceu a escada do módulo lunar, enquanto uma câmera de televisão estava conectada à nave para registrar seu progresso. A câmera também transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas estavam assistindo ansiosamente. Precisamente às 23 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília no mesmo dia, Armstrong colocou os pés no solo lunar, dizendo: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." O cronograma dizia que o astronauta precisava dormir antes de pisar na Lua, mas ele escolheu sair mais cedo do que o planejado, já que, obviamente, não conseguia dormir. Se Armstrong tivesse andado na Lua sem equipamento especial para respirar, ele teria sentido um odor estranho, meio mofado e sulfúrico. Ainda assim, ele teve a chance de sentir o cheiro quando retornou ao módulo lunar. O fato é que partículas do solo estavam agarradas aos seus pés, então o odor se espalhou por toda a cabine. Ele descreveu como o cheiro de cinzas molhadas de uma lareira, ou como o ar cheira após fogos de artifício. Quem teria imaginado que precisaria levar uma vela perfumada quando fosse para a Lua? Além das pessoas que foram até lá, ninguém jamais teve a chance de saber exatamente que cheiro a tripulação sentiu.
Mesmo durante essa primeira missão, quando amostras de solo e rocha da Lua foram transportadas para laboratórios em containers herméticos, quando abertas na Terra, surpreendentemente o cheiro havia desaparecido. Ele também sentiu que a superfície da Lua era fina e parecia um pó, mas disse que não tinha dificuldade em se movimentar. Um outro membro de sua equipe se juntou a ele cerca de 20 minutos depois. Toda a caminhada lunar levou um pouco mais de 2 horas. Durante esse tempo, Armstrong e seu companheiro de equipe configuraram vários dispositivos na superfície do nosso satélite. Um deles era para medir com precisão a distância exata de lá até a Terra, cronometrando o tempo de um feixe de laser para ir e voltar da Terra até a superfície lunar. Outro era destinado a medir terremotos lunares e possíveis impactos de meteoros, o que nos levou à descoberta de que a Lua estava muito viva afinal. Sabemos hoje que os maiores terremotos lunares são muito mais fracos do que os terremotos que acontecem na Terra, embora seus movimentos possam durar até 1 hora, muito mais do que no nosso planeta. Eles conseguiram reunir cerca de 23 quilos de amostras de rocha e solo, e também tiraram muitas fotografias do terreno, onde também hastearam uma bandeira dos Estados Unidos. O astronauta até teve a chance de conversar com o presidente Richard Nixon por menos de 1 minuto. A última coisa na lista para Armstrong era dar uma caminhada até o que hoje é conhecido como Cratera Oriental, 60 metros a leste do módulo lunar. Foi a maior distância percorrida da nave espacial naquela missão específica, aproximadamente o comprimento da metade de um campo de futebol. Assim que suas tarefas foram concluídas, Armstrong voltou para o módulo lunar e fechou a escotilha com segurança para dormir um pouco. Enquanto se preparavam para a decolagem, Armstrong e sua equipe descobriram que, por causa de seus trajes espaciais robustos, haviam quebrado o interruptor de ignição do motor de subida. Não é grande coisa, eles pensaram, então usaram parte de uma caneta para empurrar um interruptor e iniciar a sequência de lançamento. Às 13h54, a famosa Águia começou a subida. Além do equipamento científico instalado na superfície da Lua, uma placa também foi deixada lá. Dizia: aqui homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua. Julho de 1969 d.C. Viemos em paz por toda a humanidade. Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou seu tempo na Lua, porque eles não sabiam como os trajes espaciais enfrentariam as temperaturas extremas de lá, tão altas quanto 127 graus Celsius durante o dia, a tão baixas quanto 173 graus abaixo de zero à noite. As coisas ficaram um pouco mais complicadas quando Armstrong e sua equipe pousaram de volta na Terra, porque eles haviam sido expostos a partículas espaciais desconhecidas. O resultado? Eles tiveram que ser colocados em quarentena de proteção planetária em seu retorno, assim que sua cápsula espacial pousou com segurança no Oceano Pacífico, em 24 de julho. Essa quarentena específica para os astronautas da Apollo 11 é uma das razões pelas quais temos micro-ondas em nossas cozinhas hoje. Quando eles voltaram da Lua pela primeira vez, inicialmente passaram seus primeiros dias em uma instalação móvel de quarentena, ou MQF. Claro, a MQF tinha cadeiras confortáveis, beliches, banheiros e chuveiros, mas não tinha muito espaço para uma cozinha chique. Como não havia espaço para um forno ou churrasqueira padrão, e também para reduzir os possíveis incêndios que poderiam ter ocorrido, a NASA teve que ser criativa. Foi assim que o forno de micro-ondas de bancada foi desenvolvido, para ajudar os astronautas com suas refeições sem a agitação de uma cozinha totalmente equipada. Hoje em dia você pode ver o primeiro micro-ondas em um museu em Oakland, Califórnia. Depois de retornar à Terra, Armstrong afirmou que nunca mais alcançaria as estrelas. Mas ele não parou de explorar. Em 1985, se juntou a uma equipe profissional de outros maiores exploradores para o Polo Norte. Ele se juntou ao alpinista Edmund Hillary, ao aviador Steve Fossett e ao fotógrafo Patrick Morrow, chegando ao Polo Norte em 6 de abril de 1985.